Fala pessoal, tudo bem? Está começando o OutLive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança, que você possa aplicar no seu dia a dia e assim ver mais e melhor. E no episódio de hoje, o nosso tema é insônia e como as noites mal dormidas podem atrapalhar a sua vida. E para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui Jorge do Lago Pinheiro, que é médico formado pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em otorrinolaringologia com área de atuação em medicina do sono, doutor em ciências pela USP de São Paulo, médico assistente do Laboratório de Sono do INCOR e coordenador da especialização em medicina do sono do INCOR da USP. Jorge, obrigado pela sua participação, meu amigo. Jorge, fico muito feliz com o convite, né? Esse retorno para a gente falar de assuntos que são realmente necessários quando a gente pensa em saúde. Então, parabéns também por essa atitude que você tem de distribuir conhecimento, né? Informação séria e de qualidade com profissionais que você sempre seleciona muito bem para estar aqui. Obrigado. Boa, eu que agradeço. Inclusive, convidar o pessoal para acompanhar o outro episódio de sono que a gente já fez aqui, junto com o Guilherme, nosso colega, em que a gente falou muito mais sobre as bases do sono em si. E hoje a gente quer entrar num dos principais transtornos, que realmente é a insônia. E você aí de casa, por exemplo, por acaso você já se viu deitado na cama, rolando de um lado para o outro, esperando o sono vir e não conseguiu? Deitou extremamente cansado, com o corpo exausto e mesmo assim não conseguiu pregar o olho? Ou, por exemplo, acordou durante a noite e não conseguiu voltar a dormir? Pois é, insônia, né, Jorge? Um problema complicado, mas ao contrário do que muita gente acha, ela não impacta só o nosso sono em si. Impacta também, muitas vezes, a nossa tomada de decisão, a nossa saúde cardiovascular, inclusive a nossa própria memória, nossa saúde mental. E numa sociedade em que hoje dormir pouco muitas vezes é sinônimo de produtividade, as pessoas acabam com uma falsa impressão ali de desempenho dormindo pouco. E muitas vezes sofrem de transtornos que elas nem mesmo sabem que são realmente uma condição patológica. Então, se você aí de casa, por acaso, passa por esse problema ou conhece alguém que tem problemas para dormir, fica de olho porque nesse episódio o nosso intuito é realmente entrar mais a fundo na insônia, mostrar para você o que é mito, o que é verdade e no fim do episódio também trazer dicas práticas para que você consiga dormir melhor ainda hoje. Jorge, começando essa nossa conversa, eu queria já te perguntar o que é insônia, né? Uma noite mal dormida já caracteriza, por exemplo, um transtorno ou quando que isso começa a se tornar patológico? Perfeito. Eu acho que nós precisamos partir de uma base que existe o transtorno da insônia e existe o sintoma insônia. Perfeito. Então, eu passar uma noite com dificuldade para dormir não caracteriza que eu tenha insônia. 30 a 50% da população já teve uma noite de insônia na vida e isso não caracteriza necessariamente um transtorno. Tem muitas condições envolvidas nisso, mas quando a gente fala de transtorno da insônia e principalmente o transtorno da insônia crônica, que eu acho que é o grande desafio, nós precisamos entender que é uma dificuldade para começar o sono. Então, eu vou para a cama e o sono não vem. Ou, às vezes, também uma dificuldade de manter esse sono. E existe uma terceira e um tanto polêmica situação que a gente chama de despertar precoce, né? Perfeito. Entretanto, esse despertar precoce ele é um pouco confuso no sentido que seria exatamente esse despertar precoce, que, em tese, ele seria um momento que eu desperto de vez e não consigo mais voltar. Quando você conversa com um psiquiatra, por exemplo, o despertar precoce ele pode estar vinculado a outras condições de saúde, como uma depressão, por exemplo. Ela pode surgir o despertar precoce. Então, quando a gente caracteriza a insônia, a gente precisa limpar bem toda essa avaliação, né? Só que, além disso acontecer, isso precisa acontecer numa frequência. É lógico que existe uma orientação aí que acontece 3 vezes na semana, mas a vida ela não é tão matemática assim. Eu acho que a grande importância da gente conversar sobre isso é: está te trazendo algum desconforto? Perfeito. Está te trazendo alguma consequência negativa? Isso passa a ser um transtorno. Agora, quando essas condições elas passam de 3 meses de evolução, nós podemos sim conduzir o quadro pensando numa insônia crônica. E aí a abordagem ela vai modificar, ela vai ser bem diferente. Então, é importante a gente definir cronologicamente isso, definir também o tipo de insônia, se é uma insônia inicial, se é uma insônia de manutenção, porque as abordagens elas são totalmente diferentes. Então, falamos de insônia, infelizmente não existe uma fórmula que eu vou dizer, eu vou aplicar isso para o meu paciente e tudo vai se resolver. Vai depender de várias condições, inclusive a forma como esse indivíduo está lidando com esse transtorno. Perfeito. É bem interessante o que você colocou, porque
Já conversou algumas vezes aqui sobre, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, que também tem uma relação com isso, né? Porque a tristeza, por exemplo, a ansiedade, elas são muitas vezes sintomas ou até mesmo sentimentos que a gente tem. Agora, quando isso começa a ser frequente e atrapalhar a vida da pessoa, e isso principalmente, aí sim a gente começa a pensar em algo mais patológico, né? Agora, antes de falar do patológico, acho que vale a pena a gente recuperar um pouco do que a gente já falou sobre o que é um bom sono. Um sono de qualidade, de quantidade, de frequência. Como é que a gente caracteriza isso? Nós estamos vivendo um desafio agora que é a monitorização contínua do sono. Perfeito. Então, eu costumo dizer que o sono é mais sentir do que calcular. E hoje nós estamos aí muito preocupados em calcular esse sono e isso gera algumas, até transtornos, como a ortossônia, que é uma busca por um sono ideal. Uhum. Então, quando nós falamos sobre o dormir bem, é você dormir no horário que você tem sono, você acordar no momento espontaneamente e você se sentir revigorado para as suas atividades diurnas. Então, se você tem uma boa noite de sono, você não tem consequências diurnas como sonolência, fadiga, dificuldade de concentração, memória vinculadas a essa noite de sono. Então, mais do que você monitorizar e calcular todo dia, sono profundo, tudo, como você acorda? O problema é que nós estamos condicionados sempre a usar o despertador, uma vida muito corrida. Muitas vezes as pessoas estão anos sob essa condição de rotina e, por vezes, já não entendem mais o que é o próprio padrão de sono. Sim. Então, isso é muito complicado. Eu costumo dizer que a gente está muito preocupado com o despertador, né? Uhum. Mas talvez a gente precisaria criar um dormidor, né? Sim. Colocar o meu horário de dormir. Perfeito. Porque a gente realmente está dormindo cada vez menos. E todas as atividades do dia, elas estão tomando esse espaço, que seria o espaço do sono, e enquanto o espaço de acordar, o horário de acordar, ele não modifica. Exato. Então, se você está acordando bem, lembrando também que a gente tem uma orientação sobre o tempo de sono, né? Então, não tem assim uma regra para todo mundo, mas existe aquela orientação geral para os adultos, 7h30, em média, de horas de sono. Se você está cumprindo uma boa quantidade adequada para você, está acordando espontaneamente, revigorado, você está tendo uma boa qualidade de sono. Então, para a gente não criar também métodos de calcular isso diariamente e gerar uma busca até por um sono idealizado, né? Então, tudo isso já pode nos ajudar bastante a sentir mais e não calcular tanto. Perfeito. E essa questão dos relógios, né, da monitorização como um todo, acho que, lógico, tem uma parte positiva, que é as pessoas estão cuidando mais da sua saúde. Agora, obviamente, eles não são totalmente corretos ou assertivos, então eles não conseguem de forma muito clara mostrar a qualidade do nosso sono. Talvez a quantidade seja um pouco mais fácil, mas mesmo assim, muitas vezes isso pode tornar, como você bem falou, as pessoas um pouco, vamos dizer assim, bitoladas com alguma questão de saúde. E a gente sabe que dentro da insônia também existe algo nesse sentido, em que cada vez mais a pessoa acha que vai ter dificuldades para dormir e ela continua tendo mais dificuldades ainda para dormir, porque ela gera uma ansiedade com aquele momento do sono e começa a ter ainda mais dificuldade. Agora, pensando naquela pessoa que começou a ter problemas com o seu sono, como é que ela pode sentir que talvez aquilo esteja passando de algo normal para ser um transtorno de insônia? Tem alguma coisa relacionada, por exemplo, um luto, alguma coisa na vida dela que pode ajudar a tentar descobrir isso? Eu acho que para a gente compreender essa diferença, né, exatamente desse ponto de virada de um quadro que é uma consequência de uma condição que eu estou vivenciando ou passa a ser algo problemático, a gente precisa retomar um modelo de orientação sobre a insônia que foi publicado lá em 1987 por Spillman. Uhum. E aí ele definiu 3 P's, né, para a insônia. Então, tem os fatores que nós chamamos predisponentes, que é o primeiro P. Tem o segundo P, que são os fatores precipitantes. E tem o terceiro P, que são os fatores perpetuantes. Perfeito. Então, isso a gente organiza bem essa linha cronológica e entende todo esse fenômeno. Então, em 2018, se começou a discutir muito sobre uma espécie de fenótipos da insônia e entender o que existem algumas personalidades ou algum tipo de personalidade que teria uma predisposição, né? Então, a gente nunca fala de algo que é tão matemático assim, mas teria uma probabilidade maior de desenvolver insônia. Então, aquela personalidade que é mais controladora, que eu gosto de organizar muito o meu dia, tudo isso pode levar a uma
potencial queixa de insônia no futuro. Uhum. Lembrando que é probabilidade, né? Perfeito. E a gente precisa lembrar que sono é uma entrega. Eu não tenho controle. Eu estou me entregando para o desconhecido, né? Estou me entregando para a hipnos, seja o que Deus quiser. Então, eu perco esse controle. Então, pessoas que têm essa personalidade, que gostam de ter o domínio da situação, se sentem inseguras quando estão num ambiente que elas não têm esse controle, elas têm uma tendência maior. Então, isso seria um fator predisponente. Não vai levar, mas pode predispor. Mas também hoje tem alguns modelos de pesquisa que estão apontando questões genéticas envolvidas a isso. Sim. Então, a gente sabe que tem algumas pessoas que têm histórico familiar e elas vão apresentar uma chance maior. Também, as mulheres têm uma predisposição maior do que os homens. A gente não explica isso muito bem. Então, entrariam em diversas situações, né? Então, os fatores predisponentes, é importante a gente lembrar, porque todo mundo passa problema na vida, nem todo mundo vai desenvolver insônia, então é mais do que propriamente a situação, mas o que no seu corpo já tem que possa levar a isso, né? E existe também uma outra tendência que é uma espécie de hiperalerta. Então a gente tem uma ativação cortical muito importante, que aí chega no período da noite, quando é para reduzir, a gente tem ali uma aceleração das ondas cerebrais, né? E isso gera realmente uma dificuldade maior de começar o sono. Então, são fatores que vão levar a tudo isso, ou podem levar a tudo isso, melhor dizendo. É muitas vezes o que a gente já falou da interação, várias vezes aqui, do código genético, da predisposição, com o ambiente em que a pessoa está inserida, né? E no ambiente que a gente tem hoje cada vez mais corrido, mais demandante, a fator predisponente ambiental acaba sobressaindo, né? Exatamente. E aí, quando eu tenho esses fatores, aí eu posso ter algo que vai precipitar isso. Então, nós vamos entrar no segundo P, que são os fatores precipitantes. E os fatores precipitantes não necessariamente são situações negativas. Certo. Elas podem ser, né? A perda de alguém, um luto vivenciado, pode ser o seu trabalho que você perdeu, uma preocupação qualquer, isso pode desencadear. Mas também até situações positivas. Nossa, eu vou tirar férias, agora eu vou viajar, vou conhecer 5 países. Isso pode gerar também uma certa preocupação e que vai, de alguma forma, influenciar o seu sono. Então, nós temos todo esse conceito aí já do segundo P, que pode precipitar isso. E o fato de eu ter um quadro agudo não significa que isso vai demorar ou vai levar por muitos anos. Agora, o que eu vou fazer a partir desses momentos em que a insônia foi precipitada, isso sim vai definir o quanto que eu vou levar isso para um longo prazo. Então, quando a gente fala da insônia crônica, que a gente já conversou aqui, que é algo que vai passar ali em torno de 3 meses, isso é uma orientação também, né? Se está trazendo desconforto, precisa ser avaliado. Perfeito. Aí a gente tem os fatores perpetuantes. O que eu estou fazendo com essa queixa, né? E eu acho que uma grande questão relacionada a isso é exatamente, por exemplo, o indivíduo que tem um tempo de cama aumentado. Porque ele pensa o seguinte: nossa, eu estou com dificuldade para dormir. Então eu vou ficar bastante tempo na cama, né? Para esperar esse sono. E aí, o que acontece? Ele tem um sono em blocos. Ele fica alternando momentos de sono, momentos de vigília, e isso, no final das contas, quando ele levanta da cama, ele tem uma percepção que teve uma noite péssima. Então, uma das primeiras abordagens, que parece às vezes um tanto estranho, né, é a gente reduzir tempo de cama e às vezes reduzir esse tempo de sono na tentativa de consolidar. Em vez de eu ter vários fragmentos, eu vou tentar fazer, é melhor que eu tenha um fragmento mais curto, mais contínuo, do que às vezes diversos fragmentos, né? Um sono mais fragmentado que vai gerar todo esse neuroticismo ou essa visão negativa que eu tenho com o sono. Outra condição também que perpetua é a minha preocupação excessiva com o meu sono. Então, a partir do momento que eu vivencio noites de má qualidade, noites que eu estou na cama e o sono não vem, eu gero realmente esse componente negativo, e isso faz com que eu já fique no dia seguinte preocupado. Meu Deus, essa noite eu não vou dormir. Meu dia seguinte vai ser péssimo. Então, essa situação condiciona o nosso cérebro para estar
colocando o sono como se fosse a solução de todos os problemas. E não que o sono não te traga situações negativas, pelo contrário. Mas coloca num pedestal, num lugar de destaque na sua vida, que vira uma busca excessiva pelo sono. E nessas condições, nós precisamos olhar esse paciente com muito cuidado, porque se ele tem uma preocupação muito excessiva com o sono, até a nossa abordagem precisa levar em consideração isso, né? Porque qualquer estratégia que eu vou reforçar, mesmo que seja uma estratégia consolidada na abordagem da insônia, como, por exemplo, fazer um diário do sono, que a gente adora, mas talvez para esse perfil de paciente vai gerar mais preocupação, de ele monitorar esse dia. Aí esse paciente ele não vai se beneficiar, por exemplo, de um wearable, de um smartwatch que possa estar condicionando ele a essa preocupação excessiva. Então, quando nós temos aí uma situação que me predispõe, e aí veio algo que precipitou, é nesse momento que nós precisamos intervir para realmente a gente dizer, olha, eu não estou fazendo esse comportamento para me ajudar a dormir. Então, vamos corrigir isso aqui. E a abordagem da insônia aguda, da insônia crônica, ela vai depender de muitos aspectos. No quadro agudo, realmente, nós vamos ter muitos casos, um pontapé ou um gatilho para aquilo tudo. Agora, muitas vezes é um problema que tem uma duração curta e a insônia fica. Você resolveu o problema, mas a insônia fica. Você viajou, voltou e continuou com a insônia. Então, é nesse momento que a gente precisa atuar com muita calma, com uma avaliação ampla para não cronificar isso tudo. E aí, a abordagem da insônia, que a gente vai falar mais para frente, ela deve partir do momento, da cronologia, do que eu percebo nesse indivíduo, para a gente poder atuar dentro de um direcionamento particular. Perfeito. Então, não tem essa... Gostaria, né? Até de entregar aqui uma fórmula, vamos te ajudar a dormir em 5 minutos, seria maravilhoso. Mas, infelizmente, na prática, isso não acontece e, às vezes, essa padronização do manejo da insônia pode, em vez de ajudar, piorar e levar a quadros que a gente vê hoje, né? O uso abusivo de medicamentos, né? E que, longe de mim dizer que o medicamento não tem um papel, ele tem um papel muito importante. Nós estamos falando aí do abuso, né? E da sedução também do medicamento, né? Porque o cara chega já no consultório, olha, eu quero um remédio para dormir. Mas será que para você se encaixa? Também não é só porque o remédio da minha tia vai funcionar para mim, porque, na verdade, é preciso saber que tipo de insônia você tem. Eu sempre falo que o medicamento ele é um projeto que a gente tem que ter com o paciente. Ele tem que ter data para começar e a gente tem que pensar onde ele vai, o momento de retirada desse medicamento, né? Então, tudo isso envolve conhecer os 3 P's. É fundamental para a gente ter uma abordagem. Então, sendo bem claro com a sua pergunta, né? Se eu estou ali sofrendo com a insônia, é o momento de procurar ajuda. Ponto. Então, assim, se eu tenho uma noite só, ok. Isso começou a ficar frequente na minha semana, procure ajuda o mais breve. E aí eu não estou falando só de procurar um médico especialista em medicina do sono, porque a gente sabe que nós somos muito poucos no Brasil, mas procure o seu médico de confiança, né? Se você está vivenciando algo que está mexendo com as suas emoções, converse com um psiquiatra, aborte essa situação antes disso se tornar algo crônico para você, que aí a abordagem vai exigir mais frentes de atuação e uma visão muito mais ampla também para a gente conduzir esse caso, né? Perfeito. Eu acho que é muito importante o que você colocou, porque aqui no podcast, dentro da própria Outlive, dentro do nosso produto, que é o Pacto Outlive, a gente fala muito com as pessoas sobre essa inexistência de uma fórmula mágica ou de uma fórmula que seja adequada para todas as pessoas, que tenha o mesmo impacto em todas as pessoas, mesmo fazendo a mesma coisa. É importante mostrar que, ainda que existam guidelines, ainda que existam orientações, a boa relação médico-paciente, o bom envolvimento do médico, entendendo aquela pessoa como um todo, é importante para traçar a melhor conduta para ela, que não necessariamente vai ser a melhor conduta para o seu vizinho, para o seu amigo. É óbvio que existem coisas que sempre vão ajudar, mas é claro que isso tem que ser mais direcionado. E outra coisa que você colocou muito bem, e a gente fala muito aqui, o podcast existe justamente para isso, é trazer primeiro conhecimento para a pessoa, porque muitas vezes, nessa rotina, como a gente já falou, corrida, a pessoa nem interpreta aquilo como um problema. Ela vê como um problema, como algo normal. Pelo contrário, ela vê como algo legal, né? Poxa, eu vou dormir menos, vou ser mais produtivo.
Só que, poxa, se você acha que você é produtivo hoje, tem uma boa noite de sono para você ver como você é mais produtivo depois, né? Isso causa uma falsa sensação de desempenho. Mas ter conhecimento é o pontapé inicial para a gente reconhecer o problema. E aí você falou muito bem, a partir do momento que aquilo está frequente, está incomodando, buscar ajuda. Isso é fundamental, porque aí sim, com um bom profissional, você consegue entender qual é o problema da pessoa e agir no ponto em que ela não vai perpetuar aquele processo. E eu até diria pro pessoal de casa que se a primeira conduta que o seu médico ou o seu profissional de saúde, nesse caso mais o médico, né, fez ao você relatar um problema de sono, é passar um remédio, sem te perguntar sobre como você dorme, o que você está fazendo, desconfie dessa pessoa, porque provavelmente ele não está olhando você de forma completa, né? Mas pensando agora um pouquinho, Jorge, a gente já falou da relação do sono com qualidade, com quantidade. Mas a gente sabe que dormir mal também causa efeitos em outras áreas do nosso corpo. Quando a gente fala principalmente da saúde cardiovascular, já é comprovado, diversos estudos já mostraram que quem dorme mal, também o paciente com insônia, tem um risco cardiovascular aumentado. Por que isso acontece e o quão isso pode ser perigoso para a pessoa no longo prazo? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem uma tendência a separar o dia e a noite, e a gente sempre lembra daquilo que está acontecendo durante a vigília, o momento Uhum. que nós estamos acordados. Porque quando nós estamos dormindo, muitas pessoas têm uma percepção, porque meu nível de consciência é reduzido, que aquele momento ali é um momento que não acontece nada. Sim. E aí que vem o grande erro, né? Porque, na verdade, nós temos processos muito específicos que vão acontecer durante o sono. Inclusive, eu digo mais, são exclusivos do sono. Então, a gente precisa enxergar o sono como um compromisso que eu tenho com o meu corpo. Se eu tenho uma viagem de avião e, por algum motivo, eu perdi essa viagem, eu posso até chegar depois, eu posso estar ali naquele compromisso, mas eu vou perder o horário. Eu não vou chegar dentro de uma programação que nós temos. Então, toda vez que nós vamos avaliar um indivíduo com insônia, nós precisamos olhar as 24 horas dele. Uhum. E essa regulação do nosso corpo, ela acontece desde questões genéticas, né, que nós temos aí o Prêmio Nobel de Medicina em 2017, foi uma descrição mais detalhada dos genes relógios, ou os clock genes, né, que Uhum. são importantes reguladores, e todos os sinais que eu dou para o meu corpo vão me ajudar a isso. Então, o primeiro passo é eu definir, eu direcionar para o meu cérebro o que é dia e o que é noite. Então, falando de consequências, a gente tem consequências múltiplas e nós podemos dividi-las em consequências de curto prazo e consequências de longo prazo. Então, quando a gente fala de consequências de curto prazo da insônia propriamente dito, nós precisamos definir a principal delas é exatamente na minha performance. Então, eu posso ter um perfil que vai ter mais fadiga, dinamia, tudo isso envolvido por uma noite de sono, consequente de uma noite de sono mal dormida, mas também eu posso ter questões relacionadas à minha cognição. Uhum. E é muito importante isso porque uma redução, né, na minha cognição vai afetar a minha linha de raciocínio, a velocidade desse raciocínio para uma decisão que eu precise tomar. Então, às vezes, eu preciso, como médico, calcular o medicamento, né? E isso vai, de certa forma, ser prejudicado, ou até mesmo estou ali atendendo o paciente, o quanto que aquela história clínica eu estou conseguindo concatenar as ideias, tudo isso pode ser comprometido, né, através da questão cognitiva. Então, atenção e memória ficam, sem dúvida, com um grau de comprometimento, e quanto mais essa insônia persiste, piora esse fator. Mas a gente também precisa ter um olhar para as questões relacionadas ao humor. Então, nós temos alterações importantes com o nosso humor, que podem ser desde componentes de agressividade até mesmo componentes como sintomas depressivos, né? Então, particularmente, a gente tem uma diferença grande entre adultos e crianças, né? A criança que dorme pouco, tem insônia, e a criança geralmente que tem insônia é um componente comportamental, ela pode ter um comportamento muito mais agressivo. Às vezes é uma intolerância, e na escola ela agride o coleguinha, ela às vezes não consegue se concentrar, se confunde ali com vários transtornos como TOD, TDAH, e sempre quando se vai avaliar essas condições, o sono ele precisa ser a base ou talvez o step inicial dessa avaliação. A criança é mais transparente muitas vezes, né? Ela Exato. meio que coloca pra fora tudo que ela tá sentindo. Diferente do adulto Exatamente. que às vezes precisa se controlar, tá no trabalho, tá em algum ambiente, é um pouco mais difícil, né? Agora, para o adulto, ele já se apresenta
de outra forma, né? Então, esse sinal, assim, esse sintoma depressivo, né, não caracteriza uma depressão propriamente dita, mas vem desde desesperança com o futuro, também aquela desmotivação, também pode vir com irritabilidade, labilidade emocional, tudo isso pode vir. E são condições até relacionadas a essa parte aguda do sintoma, da situação, né? Uhum. É importante a gente pensar só quando eu não tenho possibilidade de dormir, pode seja o motivo que for, né? Exato. Eu não consegui dormir. Como é o meu dia seguinte? Realmente é um dia complexo, desafiador para a gente lidar. Agora, quando a gente fala a longo prazo, aí os estudos têm mostrado dados super importantes e principalmente para um fenótipo de insônia que nós chamamos de insônia de sono de curta duração. Depois a gente pode até conversar melhor sobre isso, porque a gente parte do princípio que toda insônia tem curta duração, Uhum. mas já dando spoiler, não. Tem insônia que vai ter o tempo de sono normal, né? Então, quando a gente fala da insônia de curta duração, aí entram as questões metabólicas muito bem relacionadas às questões neurológicas envolvidas. Por quê? Porque, como eu estava construindo essa linha de raciocínio, durante o sono nós temos uma série de fatores metabólicos que só vão acontecer ali, funções específicas. Então, por exemplo, o limiar de dor. O limiar de dor, ele é controlado pelo sono. Uhum. Se eu não durmo bem, eu reduzo esse limiar de dor. Então, em pessoas que têm condições crônicas dolorosas, esse indivíduo ele vai ter mais queixas relacionadas a isso, porque a percepção de dor dele vai ser modificada. Perfeito. É importante a gente lembrar também que durante o sono, quando a gente fala de saúde cardiovascular, a gente tem um monte de processo ali acontecendo e um deles é o descenso noturno, né, da pressão arterial. Então, quando eu não durmo, seja por qual motivo, porque eu tenho insônia, porque eu tenho apneia, eu não tenho a ocorrência desse fenômeno, eu não tenho o descenso noturno da pressão arterial. Então, eu mantenho em níveis comparáveis à da vigília. E isso é indicativo de hipertensão. Então, hoje a gente sabe que o dormir mal, seja por insônia, seja por apneia, ele leva a condições cardiovasculares a longo prazo. Arritmias, aumenta a chance de AVC. É tão interessante isso porque tem um estudo muito importante da Suíça que ele não avaliou pacientes com insônia, mas eu só queria simplificar do quanto que uma restrição de sono aguda pode nos trazer problema. Então, eles avaliaram a ocorrência de efeitos adversos na mudança do horário de verão. Sim. Aquela noite ali. Porque, na verdade, você ganha 1 hora, né? Mas, na verdade, se você for olhar ali, você perde pelo menos 2 horas, né? Entre essa modulação. Então, se percebeu que aumentava a frequência de acidentes de trânsito e acidente de trabalho neste dia. Além do mais, apresentava, por exemplo, uma frequência maior de infartos agudos do miocárdio. Na distribuição anual não mudou isso, Sim. mas particularmente nesse período, nesse dia, houve uma incidência maior desses eventos, mostrando que há uma correlação muito grande sobre isso. E quando a gente fala de insônia, a gente não pode esquecer também da relação com doenças neurodegenerativas. Isso é uma relação muito importante, porque nós temos no nosso cérebro um sistema que faz uma espécie de limpeza cerebral, né? Então, todo mundo aí está pensando em detox de alguma coisa e nosso corpo faz diversos processos detoxes. Um deles é o detox cerebral, que nos purifica de diversas substâncias tóxicas, né? E o sono, ele tem esse papel. Esse sistema, ele começou a ser melhor descrito em 2012, que é o sistema glinfático, né? E ele parece linfático, mas é glinfático porque ele vem das células da glia, né? Então, durante o sono, e especificamente durante o sono, não vai acontecer em outro momento, nós temos a ativação desse sistema linfático e ele limpa todo o nosso sistema nervoso central de proteínas impuras, né? Proteínas beta-amiloide, proteínas tal, que estão envolvidas em diversos processos. Longe de mim dizer que essa é a causa de doenças neurodegenerativas, não é essa a intenção. A gente encontra uma associação muito forte entre dormir pouco, dormir mal, com doenças neurodegenerativas, inclusive pacientes, indivíduos que tenham insônia de curta duração, né? Insônia de curta duração por longos períodos, eles têm até uma expectativa de vida menor quando comparado com pessoas que dormem bem. Então, tudo isso sinaliza que o sono ele é um processo tão vital,
tão essencial que nos faz entender o porquê, por exemplo, durante todo esse processo de evolução, foi algo preservado, cerca de 7 horas e meia, 8 horas do meu dia, reserva para uma atividade que eu fico ali, ou deveria ficar inerte, às vezes até sujeito a intempéries ambientais, né? Exato. Imaginem outros momentos aí da Idade Média ou até mesmo da pré-história, em que nós tínhamos aí invasões de guerras, também, por exemplo, predadores, né? E aí, poxa, o dormir não seria muito interessante. Uhum. Mas por que a gente preserva isso, né? Porque, na verdade, tem diversas funções ligadas ao desenvolvimento da nossa cognição que fizeram a nossa espécie se desenvolver e até triunfar aí nesse cenário tão desafiador, né? Então, é importante a gente entender que se o sono não tivesse esse valor, pela evolução ele já tinha sido reduzido. Uhum. E a gente vem aí modificando isso por pressões externas, pressões ambientais externas, né? Então, só para sinalizar, na Revolução Industrial a gente tinha um padrão de sono bifásico, Sim. porque tinha uma carga de trabalho que, antes da Revolução, aliás, tinha uma carga de trabalho menor. Com a Revolução, aquela carga de trabalho intensa modificou isso, nos pressionou a transformar esse sono bifásico numa única fase de sono. Uhum. Então, tudo isso vai sendo modulado por diversas situações. E hoje o grande desafio aí, diante de todas essas doenças, porque nós vivemos mais, e isso é um ponto muito positivo, né, como sociedade, mas quem vive mais também está mais sujeito a doenças crônicas, Perfeito. entre elas o distúrbio do sono, né? Então, a insônia hoje, ela tem uma prevalência aí variada na população, varia aí de 10% a 40%. É importante sinalizar que essa diferença aí entre essa prevalência se deve a múltiplos fatores, desde critérios diagnósticos. Boa parte das pesquisas foram baseadas no DSM-5, que tem uma visão que é um pouco alinhada com a classificação internacional do distúrbio do sono, mas tem algumas diferenças que podem, de certa forma, influenciar nesse processo. Então, hoje, dentro da medicina do sono, a gente tem essa classificação, né, mas ainda é uma questão muito restrita para quem trabalha na área do sono. Hoje, de uma forma mais generalista, o DSM-5 é o que norteia boa parte dos profissionais e também a própria comunidade científica na identificação. E aí é importante porque nós temos aí uma prevalência bem variada, mas a gente entende que é uma prevalência que impulsiona. Às vezes você já conversou com alguém que veio com queixa de insônia, né? É muito comum, seja na sua prática clínica ou até mesmo no seu ambiente familiar, seu ambiente entre amigos, né? E como eu falei anteriormente, a gente tem aí cerca de pelo menos 50%, em 30%, 50% que já teve uma noite de insônia. Quando a gente fala da insônia crônica, ela pode chegar em níveis de 35%. Então, é uma prevalência bastante desafiadora e importante, né? Exuberante aí nesse cenário. Com certeza. E você aí de casa, já teve algum problema com sono? Conhece alguém que tem insônia ou algum problema relacionado ao sono? Já viu quanto conhecimento interessante a gente trouxe aqui? Por favor, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder as próximas conversas, para acompanhar, inclusive, os outros episódios em que a gente já falou sobre sono e também, lógico, para fazer com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas, porque o nosso intuito é realmente trazer informação de qualidade, fazer as pessoas viverem mais, mas também viverem melhor, né, Jorge? Mas muitas vezes o pessoal de casa pode perguntar assim, poxa, eu pareço ter algum problema com sono, só que eu já fui em alguns lugares, outras pessoas falaram comigo e talvez eu não tenha necessariamente insônia. Você falou um pouquinho sobre a apneia do sono. Como é que a gente consegue diferenciar, talvez, essas duas principais transtornos do sono que a gente tem em relação a sintoma e os efeitos na nossa saúde como um todo? Às vezes, as consequências são muito parecidas das Sim. duas condições de saúde. Então, você citou a insônia, citou a apneia do sono, e eu ainda vou citar uma terceira condição, que é a associação entre insônia e apneia do sono, Perfeito. que é uma condição que nós chamamos de comisa, né, que vem do inglês aí, que é insônia comórbida, apneia do sono. Então, de uma forma geral, quando a gente associa só insônia e comisa,
só insônia e apneia do sono, né, tem sintomas bem diferentes. Então, a insônia é aquela pessoa que tem a dificuldade real seja de iniciar ou de começar o sono ou de manter esse sono. Então, ela lembra desses períodos acordados, né? A apneia do sono, ela já vem com outros comemorativos. Então, ela apresenta o ronco, ela vem com a fragmentação do sono, ela vem também com a sensação do sono não reparador, ela pode vir com outras situações envolvidas. O grande desafio é quando essas duas coisas vêm juntas. Então, isso realmente tira o profissional da área do sono de um lugar de conforto para um lugar bastante desafiador. Tira o sono do Tira o profissional. sono, literalmente, né? Por quê? Porque, assim, por vezes, e é interessante você trazer esse ponto, porque muitas vezes essa associação ela vai ser observada a partir da evolução desse paciente. Então, às vezes, o indivíduo ele chega para mim e diz que ele tem uma insônia de manutenção, ele tem uma dificuldade de manter esse sono. E a gente começa diversas abordagens e a gente percebe que ele não está tendo uma evolução dentro da expectativa. Então, é o momento de eu buscar mais informações e, por vezes, a apneia do sono é um gatilho importante. É importante a gente lembrar que a apneia do sono, ela cursa. Um dos principais riscos é com a hipóxia intermitente, que é aquela capacidade do meu organismo, né, do meu cérebro, do meu pulmão, de tudo envolvido, dessaturar e ressaturar. Isso vai acontecendo de forma muito recorrente. Conforme isso é mais frequente ou mais intenso, o teu cérebro diz, nossa, dormir não é um bom negócio para você. Você desatura muito. Então, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos te acordar. Até numa tentativa mesmo de você retomar o controle ventilatório, porque você dorme, aquela saturação despenca. Então, às vezes, esse indivíduo ele vem ali com uma insônia. Ele chega para você. E, particularmente, aquele indivíduo que dorme sozinho, né, não tem testemunha disso. Porque quando é aquele indivíduo que tem um parceiro ou uma parceira de cama, ele geralmente, eu até gosto quando vem o casal, né? É uma terapia de casal, porque eles vêm aí tentando melhorar a convivência, porque já está mandando dormir em outro ambiente da casa. E aí, o que o parceiro ou parceira vai me sinalizar é muito importante nesse direcionamento. Porque se eu tenho um indivíduo que tem dificuldade de manter esse sono, e esse indivíduo ronca, ele tem ali muitas outras situações sugestivas da apneia, eu tenho obrigação de avaliar também para isso. Então, as consequências são bem parecidas, mas a gente precisa fazer uma avaliação ampla. E aí eu puxo já uma outra situação que eu acho fundamental é que o manejo da insônia, ela não se restringe ao período da noite. Então, às vezes, o paciente chega no consultório, aí ele começa a me sinalizar tudo o que ele faz à noite. Então, eu chego, eu janto tal hora, eu não faço isso, eu não vejo TV, eu não uso celular, eu não tomo café à noite. Começa a sinalizar um monte de situações, né? E a virada de chave é quando eu chego para ele, vamos lá, que horas você acorda? Esse é o pontapé inicial da avaliação de insônia. A gente precisa pormenorizar toda a rotina desse paciente. Então, eu preciso olhar as 24 horas. Porque o dia e a noite, eles não estão separados, não são capítulos do livro. Olha, eu tenho uma medicina do sono, eu tenho uma medicina do dia. E por isso que você pontuou de forma tão interessante que se você chega para um profissional e ele automaticamente, sem uma avaliação adequada, te prescreve um medicamento, muita calma nessa hora. Porque tá muito comum, né? A gente vê, outro dia minha mãe, a gente foi comprar um produto que ela utiliza para treinar na academia, e aí chegar na loja, nós fomos atendidos por um profissional e ele já indicou, não, porque você não compra esse aqui que vem melatonina, a senhora vai dormir, e ela mesma já muito bem treinada, já disse assim, mas por quê? Eu não estou me queixando de sono. Por que eu tenho que usar isso? Então, a gente precisa exercitar mais os porquês, né? Exato. Então, se você chega e não há essa avaliação do seu dia e da noite, e a gente faz o que nós chamamos de recordatório do sono, então, às vezes eu desenho lá um grande relógio e nós vamos anotando a hora, que horas você acorda. Eu acordo às 6 horas da manhã. Ah, se você faz exercício físico, que horas é isso? Que horas são as refeições? Existe uma palavra, né, que vem do alemão e que no Brasil, assim, a gente não tem uma correlação com outra muito clara, né? Seria uma espécie de doadores de tempo, ou a gente pode chamar de sincronizadores, que são os Zeitgebers, que são todas as dicas temporais que vão regular o meu dia e minha noite.
Uhum, Então, tudo que eu faço vai regular isso. uhum. Então, a gente simplifica o processo com uma espécie de relógio biológico, que é uma forma didática de conversar sobre isso. Então, Perfeito. quando eu vou avaliar o paciente da insônia, eu preciso estabelecer isso, né? Porque tem paciente, tem indivíduo que dorme e acorda cada dia de uma forma diferente. Tem pessoas que pulam suas refeições, tem pessoas que não tomam sol. Dependendo se você mora mais perto da linha do Equador, isso não vai ter uma predominância muito grande, né? Uhum. Mas, por exemplo, tem países que o tempo da noite, a depender da estação do ano, vai ser muito prolongado. E isso vai definir muitas condições. Então, a gente precisa estabelecer tudo. Entender que o corpo tem uma regulação cronológica. Perfeito. E aí, a gente precisa dar uns passos atrás, porque quando a gente fala de dormir, a gente precisa lembrar, que a gente falou lá no outro episódio, dos 3 fatores reguladores do sono, né? Então, Uhum. tem o fator C, que é o fator circadiano. Então, para eu dormir, não basta só eu desejar dormir, eu preciso estar na hora de dormir. Eu Perfeito. não posso perder essa janela do momento do sono, porque o meu corpo está sincronizado, ele tem horário para isso tudo. E aí a gente tem o fator S. O fator S são todas as situações que vão me dar pressão de sono. Então, tudo que eu faço, seja uma atividade física, mental, eu vou gastar energia e vou ter um metabólito que é a adenosina. E a adenosina é uma espécie de moeda que vai me ajudar a comprar o sono. Uhum. Mas aí, se eu tiver só a adenosina, eu vou ter só o cansaço. Só estar cansado não me leva a dormir. Certo. E eu tenho o último, que são os fatores comportamentais, né? Então, a minha rotina, o meu condicionamento, o meu ritual, ou até mesmo situações que eu vivencio nesse dia que podem levar a comportamentos estressores, né? Isso tudo, juntar esses 3 fenótipos, essas 3 condições, que é desafiador. Porque às vezes eu penso que, não, só preciso da hora de dormir. Mas eu não estou cansado, eu não tive um ritual, aí não vai acontecer. Ou basta eu estar cansado. Então, eu preciso organizar tudo isso. E a minha rotina é o ponto de partida para tudo isso. Então, a primeira coisa que a gente faz com o indivíduo de insônia é estabelecer essa rotina do momento que ele acorda, porque o sono é uma construção do dia, até o momento em que ele vai dormir. Entendi isso? Aí eu vou partir para as observações a partir dessa rotina, né? Então, não dar aí a gente usa muito a higiene do sono, e o Uhum. paciente ele chega, nossa, doutor, eu já fiz tudo de higiene do sono e não resolveu. Imagina que você estivesse tratando um indivíduo com diabetes. Nossa, eu já mudei a minha alimentação. Eu já posso ficar livre dessa dieta? Uhum. Não. A higiene do sono também é isso, é uma mudança de estilo de vida, né? Exato. Eu não posso só dizer que eu pratiquei ali durante 2 semanas, não deu certo e eu vou abandonar. E outra coisa também é que a gente precisa ter muito cuidado, porque não é uma listinha pré-pronta que todo mundo tem que seguir. Por exemplo, né, se eu tenho esse indivíduo que ele tem esse comportamento mais tendência para um ansioso, para alguma condição, né? E ele tem lá um ritual, eu já dormia com a TV ligada. Quando você tira uma situação dessa abruptamente, você gera mais uma insegurança Uhum. com o ato de dormir, né? E até mesmo indivíduos que vêm usando medicamentos, às vezes até medicamentos que não sejam uma droga que vá fazer um mal de forma muito importante, às vezes você já gera uma insegurança muito grande naquele indivíduo. Então você tem que saber os momentos de atuar em todas essas abordagens, né? Então, assim, a higiene do sono é uma estratégia importante. Não é a única estratégia comportamental, mas a gente consegue determinar isso quando a gente faz essa rotina, né? Esse diário aí desse paciente que a gente chama recordatório do sono. Uhum. Quando eu avalio tudo isso, eu vou começar a trabalhar as questões comportamentais. Perfeito. E é bem interessante o que você falou, porque nos nossos conteúdos a gente fala bastante sobre algumas características, né? E talvez essa consciência de que realmente existe um impacto dos nossos comportamentos na nossa saúde, e também é algo bidirecional da nossa saúde nos nossos comportamentos, é importante para a pessoa perceber que realmente algumas coisas que parecem algumas vezes ter um efeito muito pequeno, como algumas das orientações da higiene do sono, vão ter um impacto significativo quando feitas de forma consistente ao longo do tempo, né? A gente fala aqui da temperança, principalmente relacionada ao emagrecimento, mas a gente vai entrar também no impacto do sono no ganho de peso e na dificuldade do emagrecimento.
Mas a temperança é essa capacidade da gente conseguir fazer com que a nossa razão vença as inclinações corporais. Então, mesmo que a gente tenha fatores ambientais que vão dificultar o nosso sono e muitas vezes fazem parte da rotina daquela pessoa naquele momento, a gente tem que ter a capacidade de entender que a gente precisa fazer o certo, fazer muitas vezes o básico, bem feito, durante muito tempo. Não é algo que a gente faz e para. A gente tem que fazer isso pro resto da vida, porque É realmente estilo de vida. é estilo de vida. Perfeito. E aí, entrando um pouco nessa situação da dificuldade em perder peso ou no ganho de peso, a gente sabe que existe um impacto do sono, tanto de forma aguda quanto crônica nesse processo. Como é que a gente pode falar? Realmente dormir pouco faz com que a pessoa ganhe peso e tenha dificuldade para emagrecer? Bom, a questão da obesidade é uma questão multifatorial, né? Então, a gente sempre elenca muitos fatores que vão estar relacionados a isso. E o sono tem um papel de muito destaque, sem dúvida, né? E é uma relação bidirecional entre obesidade e transtorno do sono. Quando a gente fala, por exemplo, de insônia de curta duração ou outra situação comum do sono, que é a síndrome do sono insuficiente, tem um impacto realmente muito já demonstrado na literatura, pela ciência. O primeiro impacto é um impacto muito agudo, que é ele pode influenciar diretamente na minha escolha alimentar. Perfeito. Então, a gente tem ali uma modificação já muito demonstrada, que quando eu durmo pouco, no dia seguinte, eu vou optar por alimentos mais calóricos, porque é como se o meu corpo entendesse que eu passei por uma situação de estresse e eu preciso ter um carboidrato fácil. E muitas vezes nós vamos partir para ultraprocessados, vamos partir para alimentos que não são tão nutritivos, mas que têm essa capacidade de nos dar energia fácil, né? Perfeito. Então, é muito claro quando, por exemplo, o médico e tudo dá plantão para o sinal de saúde, né? Uhum. O que a gente pede? A gente quer a pizza com Exato. a Coca-Cola, né? Então, faz parte, isso já é claramente demonstrado. Outra coisa também é que a gente tem alterações nos níveis de leptina e grelina, né? Lembrando que são hormônios que estão regulando o nosso apetite, a nossa saciedade e que tem uma passagem dessa regulação vem pelo sono. Uhum. Então, a gente sabe, por exemplo, que pessoas que dormem menos de 6 horas, elas têm um aumento da grelina e uma redução de leptina. Ou seja, elas aumentam o hormônio que vai me dar apetite e reduzem o hormônio relacionado à saciedade. Então, a longo prazo, isso vai impactar exatamente na minha abordagem do indivíduo com obesidade. Então, a gente fala de uma doença multifatorial, mas eu pergunto, nós estamos avaliando todos os fatores? Exato. Essa é uma dúvida que a gente precisa sempre pontuar. A academia, a American Heart Association, ela em 2023, ela fez uma reavaliação dos Life Essentials 7. E incluiu um 8º elemento, que foi o sono. Por quê? Porque o cardiologista, ele é o profissional, sem dúvida, que mais recebe queixa de sono no consultório dele. Só que ele está recebendo as consequências. Exato. Então, a Associação Americana disse, bom, vamos chamar atenção aí para você viver bem, não adianta só você ter o controle da glicemia, da pressão arterial, o exercício físico, enfim. Colocou o 8º elemento, que é o sono, e quando a gente chama atenção para algo é porque talvez a gente não está dando o devido valor. Então, assim, a partir disso, começou uma revolução que eu acho que foi muito positiva, porque a gente já vem conversando disso há longas décadas e as associações não enxergavam todo esse processo com muita clareza, mesmo as evidências científicas sendo muito consistentes com relação a isso. Uma outra publicação da American Heart Association, que foi agora de agosto, falou sobre os efeitos metabólicos relacionados ao tempo de sono de curta duração. Então, assim, é importante a gente entender que esse mecanismo do sono, ele não é algo opcional, não é nem para o seu paciente e nem para nós, profissional da área da saúde. E que perguntar só se o seu indivíduo dorme bem não é suficiente. Porque muitas pessoas, às vezes, têm quadros tão crônicos de distúrbio do sono que o referencial de dormir bem já não
Não existe de forma muito clara. Mas talvez a gente buscar isso de forma mais efetiva. Então, voltando propriamente para a obesidade, um outro fator que a gente não pode esquecer é o quanto que a apneia do sono, a hipóxia intermitente, voltando aí a falar sobre isso, né, tem um impacto nessa regulação do controle metabólico. A gente sabe, por exemplo, que uma redução de sono profundo, como estágio N3, o que ele faz, mesmo no indivíduo que está na prática de exercício físico regular? É muito importante a gente dormir bem, porque se eu tenho redução de N3, eu tenho uma menor queima de gordura e uma menor produção de massa magra. Então, eu posso estar treinando e os meus resultados estarem sendo insatisfatórios. Tem uma relação com o GH, com o ciclo dele? GH, né? O GH totalmente relacionado a isso, né? Lembrando que boa parte do GH das crianças, 90%, é no estágio N3, é em forma de pulsos, né? Os adultos, eles têm uma regulação também importante, mas não é exclusiva aí. Mas é muito necessário a gente entender, porque a gente vê aí o movimento das academias 24 horas, a academia que eu frequento é 24 horas, né? Ok, eu acho que é uma situação aí de abranger um público, e eu tenho uma grande amiga que estuda muito a parte do sono e é profissional de educação física, e ela sempre fala muito em aula, entre não fazer e fazer exercício, faça. Exato. Faça. Né? Mas se a gente pode melhorar, condicionar melhor isso, né? Então a gente entender o meu melhor momento para o meu corpo, aí entra esse conceito de ritmo biológico e também o momento da minha agenda, né? Então, para mim, por exemplo, funciona muito bem de manhã. Eu fico muito feliz quando eu vou para a academia de manhã, porque parece o meu corpo funciona melhor e aquela sensação de que eu cumpri um autocuidado muito importante. Então, aqui eu já fui hoje, já fiz meu treino. Então, o que acontece? É importante a gente ajustar tudo isso. Mas, infelizmente, nem todo mundo... A gente trabalha aí numa sociedade muito desigual, que as oportunidades não acontecem para todo mundo. Exato. Então, assim, aproveite aí o que você está ao seu alcance. Mas é importante a gente lembrar que, por exemplo, né, o indivíduo, ele chega em casa meia-noite, depois de uma série de atividades, até viralizou aí a rotina de um rapaz que ele estudava e ele acordava às 3 da manhã para ir treinar, e ele era muito dedicado. E parabéns, assim, eu acho que ele tem um mérito, mas a gente precisa entender que esse condicionamento, se dormir 3 horas e meia ou até menos por noite, essa conta chega. Sim. Né? Então a gente precisa... não estou aí longe de me julgar o padrão social e que moldou esse comportamento dele. Mas talvez a necessidade seja raciocinar por quanto tempo eu posso levar isso. Né? E tentar buscar medidas para modificar toda essa situação. Então, é importante a gente ter esse olhar sobre a obesidade, que o sono tem um papel muito importante. É multifatorial? Mas eu não posso descartar, ou eu não posso não avaliar o sono, e infelizmente isso tem acontecido com bastante frequência. Né? Perfeito. E se eu poderia até incluir uma coisa que a gente já falou sobre a temperança em si, né? A temperança, ela precisa de treinamento, né? A gente precisa fazer com que a nossa razão consiga vencer as nossas inclinações corporais. E como você bem falou, existem inclinações fisiológicas relacionadas ao pouco sono que vão fazer com que a pessoa tenha vontade de comer coisas mais calóricas, tenha vontade de comer mais. Então, tudo isso é muito importante. Agora, outra coisa que é interessante quando a gente fala sobre isso é que chega um momento em que a pessoa que não está dormindo, ela tem um prejuízo na própria tomada de decisão. Claro. É como se fosse essa força de vontade, a temperança, uma musculatura. Quanto mais ela exerce aquilo durante o dia, mais fraca aquela musculatura fica, mais cansada ela fica e mais difícil é tomar uma boa decisão. Então, talvez aquela dificuldade de chegar à noite, tentar comer algo mais saudável, algo que seja melhor para o processo de emagrecimento, tenha a parte negativa do sono, que o córtex pré-frontal da pessoa já está tão cansado de tomar decisões que ela se entrega e acaba comendo uma coisa mais calórica. Então, até nisso, a gente tem esse efeito. Mas pensando já, Jorge, nessa parte mais do tratamento. A pessoa já viu que tem um problema do sono, ela procurou um profissional. Qual é o primeiro passo que o profissional deve dar para poder controlar essa questão e fazer a pessoa dormir melhor? Bom, então a gente volta àquela divisão, né? Primeiro, se é uma insônia aguda, se é uma insônia crônica. Então, isso faz total diferença na hora de eu selecionar a terapia mais adequada para aquele paciente. Então, como eu tinha falado anteriormente, precisamos sempre partir
de uma avaliação comportamental desse indivíduo. O que eu posso corrigir? Tem condições que eu possa, que estão prejudicando esse sono? Então, a primeira coisa é se o indivíduo está sinalizando para o corpo dele o que é dia e o que é noite. Uhum. A gente pensa que não, mas, por exemplo, eu tomar meia hora de sol de manhã, isso é um importante sinalizador para o meu corpo. E a gente esquece disso. Uhum. Talvez no período de verão, isso seja mais fácil, mas quantas pessoas saem da sua casa às 5 horas da manhã, aí pegam um transporte público, né, e tá escuro, ou entram no metrô que não tem aquela luminosidade natural. Estou falando de Exato. luz natural, né? E vão voltar para sua casa e já é noite. E o dia inteiro ficou sob uma luz artificial. Isso, com o tempo, vai trazer prejuízos. E, às vezes, a gente só sinalizar para esse paciente, através de uma avaliação comportamental, que ele precisa definir os seus horários de alimentação, que ele precisa ter regularidade para o horário de sono, que eu não posso, a cada dia, fazer um horário diferente, né? E aí isso não é conselho, né? Que conselho não é tratamento. Exato. A gente tem que realmente avaliar aquele indivíduo como todo, entender todas as demandas dele. Então, às vezes, aquele paciente que faz uso de muito estimulante durante o dia, às vezes aquele paciente trabalha ali num ambiente que é muito estressante e ele consome uma quantidade grande de cafeína. Isso tudo precisa ser ajustado. Então, o primeiro passo é uma abordagem comportamental Uhum. e que a gente pula. Porque dá Sim. trabalho, né? Dá trabalho você avaliar esse paciente. Às vezes o paciente vai até no pronto-socorro porque não está conseguindo dormir, Exato. né? Então tem todas essas condições. O tratamento farmacológico, ele é uma abordagem interessante, mas como eu falei, ela precisa entrar dentro de uma situação bem definida. Então, por exemplo, um quadro agudo, cai muito bem um tratamento farmacológico, porque esse indivíduo, ele não está dormindo. Ele não está dormindo porque ele perdeu o emprego. Ele não está dormindo porque ele tem uma tese de doutorado para defender. Seja qual for a situação. Aí sabe o que vai acontecer? Manter ele com essa dificuldade de dormir só vai piorar todo o quadro. Então a gente precisa dar um suporte e a gente precisa ajudá-lo nesse processo. Mas lembrando que nós precisamos dar o suporte e resolver a condição que precipitou tudo isso, né? Então é importante a gente entender. E outra coisa que a gente precisa lembrar sempre, porque as pessoas passam medicamentos para insônia sem entender qual tipo de insônia. E aí, meu paciente não respondeu. Então, por exemplo, muito do uso indiscriminado do Zolpidem, a gente via indivíduos que tinham queixas de insônia de manutenção em uso de Zolpidem. E a gente esquece as propriedades farmacodinâmicas do Zolpidem. Associa ele só ao remédio do sono. Não, é para insônia Zolpidem, né? Já virou aí uma associação automática. A gente precisa lembrar que ele é um agente GABAérgico. O GABA, ele inicia o sono e é uma droga de curta duração. Perfeito. Então, se eu tenho uma insônia de manutenção, ao despertar, o efeito da droga já passou. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de selecionar a droga, entender aí os mecanismos. Por isso que a avaliação é fundamental. Organizar aí essa rotina, limpar. Às vezes o paciente ele vem no consultório e a primeira expectativa é de sair com um remédio, né? E às vezes ele não sai com o medicamento. E a gente tem essa conversa de ajuste de expectativa, essa conversa de dizer, nós vamos trabalhar a questão comportamental e mesmo às vezes ele já vem com alguns medicamentos. Sim. Se aquilo não está trazendo um sofrimento intenso, agudo para ele, vamos aí modulando conforme essa avaliação, essa correção de hábitos inadequados vai acontecendo. É importante a gente pensar nisso porque se você modifica muitas estratégias ao mesmo tempo, você corre o risco de não ter uma adesão adequada, porque são muitas coisas. E segundo, quando a gente fala de distúrbio do sono, se você gerar uma insegurança muito grande nesse paciente, tem pessoas que você deixa, às vezes, o medicamento numa dose muito baixa porque ele não consegue não ficar com o medicamento. E a gente sabe que aquele medicamento, para o sono, já não está fazendo tanta influência. Mas que, em termos de comportamental, existe ali uma dependência. Perfeito. É diferente da dependência química no sentido Exato. de Diferenciando vício, bem né? isso. É o cara que tem uma dependência emocional. Exato. E quando ele não tem a É uma medicação... muleta que ele precisa. Exatamente. Mesmo que ele não tenha um efeito direto no sono, a pessoa sente aquilo como uma ansiedade muito grande, porque hoje eu estou sem o medicamento,
e aí, consequentemente, ele não consegue dormir. Lógico que eu não vou prescrever o medicamento para essa condição. A gente está Perfeito. falando de pessoas que já estão usando e que a gente vai fazendo esse desmame, né? E que a gente precisa ter muita calma nessa hora. Então, quando a gente fala de tratamento, envolve primeiro uma abordagem comportamental, o tratamento farmacológico. A abordagem comportamental é para todos. O tratamento farmacológico, ele é indicado principalmente para insônia aguda, não que indivíduos crônicos, porque também a gente tem mecanismo de alteração de neurotransmissores envolvidas na gênese da insônia, mas são casos específicos, né? Então, esse indivíduo pode ser necessário o uso de medicamento de longa duração, e aí esse medicamento de longa duração, a gente precisa ver nível de segurança, consequências e tudo mais, e tem diversas classes que a gente pode lançar a mão. Quando a gente fala da insônia crônica, aí a gente entra num espectro que realmente é desafiador, porque hoje o tratamento padrão ouro da insônia crônica é a terapia cognitivo-comportamental para a insônia. Perfeito. É uma abordagem extremamente eficaz e que trabalha na base disso tudo, da gente modificar a insônia. Então, muitas relações negativas que se construíram com esse sono vão ser resgatadas através da terapia cognitivo-comportamental. Lembrando que nós não estamos falando de uma terapia analítica, né? Que o indivíduo vai fazer sem prazo disso acontecer. A terapia cognitivo-comportamental, seja para qualquer condição de saúde, ela é caracterizada por ser um projeto, né, que tem tempo de começar e tempo de terminar. Então, a terapia cognitivo-comportamental para insônia, ela vai variar ali de 8 a 12 semanas. É lógico que nós estamos lidando com indivíduos, né, são pessoas, não são... Esse protocolo, ele pode ser modificado a depender das demandas, se esse indivíduo, ele traz uma situação de trauma, ele traz alguma condição de sofrimento psíquico, que isso, de certa forma, pode influenciar o sono, isso vai ser abordado dentro desse mecanismo e, de certa forma, a gente vai ali fazer uma abordagem mista, talvez, né? Mas é importante olhar esse indivíduo como todo. Mas hoje a terapia cognitivo-comportamental para insônia é o tratamento padrão ouro. Você vai em todos os guidelines, seja americano, europeu, brasileiro, nós vamos ter essa abordagem. E, inclusive, quando nós pensamos também na desprescrição de drogas, nós precisamos da TCCI como uma ferramenta importante nesse processo. E a TCCI não é higiene do sono. Tá? A gente não pode simplificar o processo. Embora a higiene do sono ela passe por uma etapa da TCCI, mas é o controle de estímulos, é correção do tempo de cama, é uma abordagem que a gente faz semanalmente com esse paciente, um acompanhamento próximo. Então, é uma abordagem muito mais ampla e a gente precisa estar atento porque a nossa visão, nós fomos aí contaminados por uma visão farmacológica do tratamento da insônia e ela existe, ela é importante, longe de mim discriminar ou criminalizar, melhor falando, a abordagem farmacológica. Mas ela não pode vir como a solução de todos os problemas. Seria muita ousadia eu dizer que tem uma droga X que ela vai exterminar a sua insônia. Se isso está acontecendo, não houve uma avaliação bem adequada. Perfeito. Então, se nós temos, por exemplo, um quadro agudo, ok, mas falando da insônia crônica, a gente tem aí múltiplas camadas a serem avaliadas, analisadas na hora de determinar todo o tratamento. E hoje a TCCI tem esse papel super importante e necessário nessa avaliação. Perfeito. E acho que é bem importante o que você falou, principalmente em relação até ao próprio prazo da TCCI, né? Que existe hora para começar, hora para terminar, uma avaliação deve ser feita no meio. Inclusive, a medicação ela deve ser orientada nesse sentido, né, pessoal? Tem um momento para a gente começar, tem um tempo para a gente fazer e justamente tem um tempo para a gente parar. Porque senão cria essa dependência, não só emocional, mas inclusive a dependência química com vários medicamentos que a gente sabe que são dificílimos de retirarem. O Zolpidem, por exemplo, alguns benzodiazepínicos que muitas vezes podem até trazer risco para a pessoa quando parados de forma abrupta. Isso é muito importante. Mas pensando, Jorge, no pessoal de casa que tem problemas com sono, não conseguem dormir, acham que tem a insônia em si, então vão começar a procurar ajuda, é o que a gente já orienta. Mas o que essas pessoas podem fazer hoje para tentarem dormir melhor? Principalmente falando com essa questão comportamental. Perfeito. Eu acho que o que está acessível aí para um público que está recebendo essas informações é um público que não é profissional da saúde e quer melhorar o seu padrão de sono, né? Então, primeiro, né? Que horas que você tem sono? Eu acho que é uma pergunta que a gente precisa fazer. Porque, por exemplo,
Às vezes a gente quer dormir porque todo mundo de casa vai dormir naquele horário, Uhum. mas não é o meu horário de sono. E eu vou para a cama sem sono. E se eu vou para a cama sem sono, nós estamos aqui conversando, eu e você. Então, o que que acontece? Eu estou aqui, o ar-condicionado, eu estou olhando para você, você está falando, então eu começo a não colocar certas coisas em muito destaque, porque eu tenho muitas informações acontecendo ao mesmo tempo. Perfeito. Mas na hora que eu vou dormir, coloco a minha cabeça no travesseiro, sou eu e os meus pensamentos. Uhum. Então, a gente só gera mais ansiedade com relação ao sono. Eu falo para os pacientes, se fossem outra condição, por exemplo, se eu dissesse, olha, você vai sentar na mesa de jantar às 4 da tarde, mas eu só vou servir o jantar às 7. Imagina a angústia de você ficar Uhum. sentado numa mesa 3 horas antes do seu horário de jantar. Você só vai ficar pensando nesse jantar que eu estou fazendo aqui. É isso que a gente faz com a cama. Então, a gente precisa ir no horário que a gente tem sono. Ah, Jorge, eu sinto sono 2 horas da manhã. Vai no horário que você tem sono. Mas não é porque você sente sono 2 horas da manhã que você vai ficar esperando o sono como? Respondendo todos os grupos de WhatsApp que você tem, né? Então a gente precisa lembrar dos fatores de estímulo que vão condicionar a essa má qualidade de sono. Então nós temos aí hoje um acesso muito fácil à tecnologia e os diferentes dispositivos, eles apresentam estímulos também em intensidades diferentes. Hoje, por exemplo, os dispositivos portáteis, né, entre os smartphones principalmente, eles têm aí um espectro de luz azul muito importante. E aí, o que ele faz, né? Ele sinaliza para o meu cérebro que é dia, porque o espectro dessa luz azul é muito próxima Sim. ao que é a luz do sol. E o meu cérebro ele precisa dessa informação para condicionar o que é dia e o que é noite. Aí sabe o que acontece? Ele atrasa a liberação da melatonina. Uhum. Então, muitas pessoas, elas têm uma percepção ou às vezes uma esperança que elas vão chegar, deitar e dormir, como se o sono fosse um processo automático, como se eu fosse desligar ou ligar, tivesse um botão para isso. E o sono é uma construção, eu preciso compreender o que o meu corpo está apresentando. Lembrando que para eu dormir, a minha frequência cardíaca reduziu um pouco, a minha pressão arterial, minha frequência respiratória, o meu tônus muscular, são diversas situações. Então imagina, eu acabei de chegar do treino da academia e vou lá tomar um banho e vou deitar assim, vou dormir. Não é bem assim. Uhum. Então a gente precisa sinalizar adequadamente para o nosso sono acontecer. Então a luminosidade é um vilão. Então a gente fica ali, fora que você às vezes consome vídeos que te causam certas raivas, as questões políticas de um lado ou de outro, ou você assiste um jornal que te traz ali muitas notícias ruins, isso certamente vai aumentar a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Então cuidado com todas essas situações. Outra coisa importante, né? Os horários regulares das refeições. Por quê? São diversos hormônios que estão relacionados à nossa digestão. Então, se cada dia eu faço no horário diferente, eu desregulo tudo isso. E todos esses mecanismos metabólicos, eles podem influenciar o meu sono, se não estão acontecendo de forma sincronizada. Também, cuidado com o abuso de bebidas cafeinadas, né? E a gente não fala só do café propriamente dito, mas, por exemplo, vou tomar um chazinho lá, chazinho da vovó, chamate. Não, chamate é muito estimulante. Então, tem que ser chás relaxantes, né? Criar o seu ritual de sono, para todo dia acontecer da mesma forma. O nosso corpo gosta da previsibilidade. É importante a gente ter isso. Então, são situações básicas que já ajudam muita gente a melhorar o seu padrão de sono. Estou fazendo tudo isso e tudo permanece igual, você precisa de uma avaliação médica. Perfeito, acho que é fundamental e a gente sempre fala isso nas nossas lives, por exemplo, toda semana no canal aqui do YouTube, que a gente chama de O Caminho, que a gente tenta trazer um pouco mais, não só de conhecimento, mas aplicabilidade prática dos conceitos aqui da Ultilive, para quem quer emagrecer, para quem quer melhorar a sua saúde como um todo. Fazer o básico bem feito, talvez é o passo inicial, porque se você faz tudo isso bem feito e ainda tem um problema, realmente talvez esteja algo a mais que a gente precisa fazer. Aquele ajuste fino, aquela coisa. Mas muitas vezes as pessoas acabam pulando essa etapa e já procurando algo mais mágico, mais rápido, porque a gente foi feito para querer uma solução rápida e eficiente. E esquecem que realmente fazer o que tem que ser feito todos os dias é o que mais importa. É óbvio que nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. Existem pessoas com rotinas totalmente diferentes. Mas o que a gente mais fala é: faça tudo aquilo que você puder
frente à sua rotina. O que é possível para você. Exatamente, porque é impossível que essa pessoa não tenha benefícios fazendo isso. Né? Lógico, ela pode não conseguir fazer tudo, mas o que você bem falou também, esses períodos talvez aí de desbalanço, de desequilíbrio, que muitas vezes são necessários para uma mudança importante na vida da gente, eles precisam ser passageiros, porque senão a gente vai ter essa conta lá na frente. Mas Jorge, já passando para a última pergunta, para tentar fazer ali uma conexão com essa solução mágica e tal, eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre a melatonina, que durante muito tempo foi relacionada ao hormônio do sono. A gente sabe que não é tão bem assim, mas muita gente procura essa medicação, esse hormônio no caso, né, para tentar melhorar uma insônia aguda ou alguma coisa do tipo, porque acha que vai dormir melhor assim. O que a gente pode falar sobre a melatonina nesse caso? Perfeito, né? Porque parece que a melatonina veio para tirar meu emprego, né? Exato. Do sono, tá? Que ele resolve E a gente tudo. vai falar mal dela por conta disso. Exato. Assim, Vamos... Exato. Ciência. Então vamos lá, né? Hoje a gente tem acesso à melatonina em diversas formas, desde balas de melatonina até mesmo inclusas no leite, sabe? Tem diversas formulações. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente desmistificar o que é a melatonina. Então, precisamos lembrar que ela é um hormônio e, como qualquer hormônio, ela precisa ser utilizada dentro de um acompanhamento e uma indicação corretos. Então, esse é o primeiro passo. Segundo, eu gosto de fazer uma metáfora aí, ou uma analogia para entender melhor. Imagina você está dirigindo o seu carro e ele para de funcionar. E aí você tem que buscar a causa, né, para esse mau funcionamento do seu carro. Você olha e vê que o tanque de combustível tem combustível suficiente. Você vai colocar mais gasolina? Não, você vai procurar outra causa. Então, o que nós estamos fazendo é acrescentando hormônio, sendo que 99,9% das pessoas não tem problemas na produção de melatonina. Elas são muito saudáveis com relação a isso. As situações de redução de produção, elas são muito específicas, tá? Então, tem algumas síndromes raras, como síndrome de Smith-Magenis, que a pessoa não produz, mas, assim, na minha prática clínica, há mais de 10 anos na medicina do sono, eu encontrei 2 casos dentro do Hospital das Clínicas, né? Que é um serviço de referência extremamente específico. Então, isso acontece de forma muito rara e nós podemos lançar a mão da melatonina para, por exemplo, transtorno do ritmo circadiano, principalmente jet lag, pessoas que vão viajar para mais de 5 fusos horários, a gente pode modular isso e alguns indivíduos idosos, porque há uma redução na produção após os 70 anos. O que é importante a gente lembrar também que uma das principais funções da melatonina, e aí nós vamos fazer uma nova denominação para a melatonina, que ela não vai mais ser chamada hormônio do sono, como muita gente chama, nós vamos chamar hormônio da noite, porque é isso que ela faz, porque nós temos seres que produzem melatonina e nem por isso eles dormem à noite, tá? Então é importante a gente lembrar que é o hormônio da noite. A principal função é uma função cronorreguladora. Perfeito. Ela está relacionada a ajustar o nosso relógio biológico. Algumas funções elas vão acontecer na presença de melatonina e outras funções vão acontecer na ausência de melatonina. Então, isso é um ponto importante. Então, ela é o hormônio da noite. Ela sinaliza para o nosso corpo que a noite chegou. Essa função hipnótica, ela existe sim, mas é uma função menor. Não é a principal função da melatonina, e lembrando que a melatonina ela tem funções múltiplas, algumas a gente ainda nem descobriu, tá? Mas essa função hipnótica é uma função menor. O que acontece é que durante muitos anos no Brasil, a prescrição de melatonina ela só acontecia através de receita médica e em farmácias de manipulação. Mas houve uma mudança na regulamentação e a melatonina passou a ser incorporada como um suplemento alimentar, embora ela não tenha essa função. A gente até hoje não consegue entender como que ela entrou dessa forma aqui no mercado brasileiro. É sexy, né? Para a indústria farmacêutica. Exato. Interessante. Então, o que acontece é que hoje a gente tem aí uma apresentação que você compra livre de receita, porque ela é considerada um suplemento alimentar, que é uma formulação de 0,21 miligramas, tá? Só que as pessoas compram assim, mas elas usam doses maiores e o que acontece é a importação irregular de melatonina que países como os Estados Unidos, que já têm aí
que a regulação de saúde é bem diferente. As pessoas elas fazem muitas tentativas por conta própria antes de buscar o profissional de saúde, né? Então, lá é muito comum você encontrar. E aí, quando a gente fala de tratamento de distúrbio do sono com melatonina, dentro de uma indicação certa, a gente começa com doses muito baixas. Uhum. Para você ter uma ideia, às vezes a gente começa com 0,3, meio, 1 miligrama. Eu confesso para você que dificilmente eu não lembro nenhuma condição que eu precisei passar mais que 3 miligramas. E você vê aí as formulações partindo de 5 miligramas, 10 miligramas. E tem consequências relacionadas a isso. A boa situação é que a melatonina ela não inibe a melatonina sintética. E aí também fazer já uma correção, tá? Porque as pessoas dizem, eu vou tentar a melatonina porque é um tratamento natural. Sinto te dizer, tá? Odeie a mensagem, mas não o mensageiro. A melatonina que você toma ela é sintética. Exato. Natural é só que você produz, tá? E geralmente ela vem em doses maiores. Alguns estudos avaliaram a qualidade dessa melatonina e mostraram que haviam diversas substâncias envolvidas nisso, porque inclusive até benzodiazepina foi encontrado na formulação. Já trazendo aí uma novidade, né, que agora o JAMA, que é uma importante revista, falou recentemente sobre a associação entre o uso crônico de melatonina e insuficiência cardíaca congestiva, né? Então, tiveram uma amostra aí grande, mais de 100 mil indivíduos, e acharam uma correlação super importante, tá? E então aumentava em 3 vezes o risco de insuficiência cardíaca. Lembrando que um estudo observacional, ele tem muitas limitações, né? Mas é um sinal ali de que talvez esse abuso ele possa trazer riscos. Além do mais, o uso irregular, fora do horário adequado e numa dose aumentada, eu desloco todo o meu funcionamento metabólico, porque eu vou ter melatonina residual durante o dia que não é para ter. Não é para ter. E aí, eu ter melatonina durante o dia, eu tenho inibição de processos metabólicos diurnos, que a melatonina precisa baixar sua concentração ou não existir na corrente sanguínea para deflagrar a ação de todos esses mecanismos. Então, gente, muito cuidado, né? Eu acho que a gente simplifica muito o processo e é muita ousadia nossa simplificar a insônia, o tratamento de melatonina. E se vocês procurarem aí nos guidelines, a melatonina não entra como opção terapêutica da insônia. Ela entra como opção terapêutica de distúrbios do ritmo circadiano, tá? Então, precisamos ainda entender muitos mecanismos, mas oficialmente é o que nós temos aí abordados nas grandes pesquisas científicas. Perfeito. E mais uma vez, né, Jorge, lembrando do perigo da automedicação, principalmente em momentos em que a gente não entende tão bem o impacto daquela substância no nosso corpo, mostrando que muitas vezes, na tentativa de ter um benefício, a gente pode até piorar a situação. E até mesmo cuidado com um profissional de saúde que logo de cara prescreve melatonina, ou mesmo sem uma queixa de sono ali, prescreve a melatonina, toma cuidado porque talvez não esteja tudo certo ali. Bom, Jorge, ótimo papo, cara. Acho que é impossível a gente falar sobre tudo, né? Já estamos há mais de 1h15 falando sobre sono. Queria, inclusive, pedir para o pessoal que acompanha a gente até agora aqui para comentar no nosso vídeo, dizer o que você gostou, suas principais dúvidas. Vai ser uma honra para a gente poder responder e para mostrar que também estão acordados assistindo a gente. Exato, aqui, né? Ó, espero que ninguém tenha dormido, né, com esse papo Com tão certeza interessante. não, muito bom, viu? Eu espero contar contigo em mais oportunidades. Mas antes de terminar, eu queria de você uma dica prática de saúde que o pessoal está acompanhando a gente até agora já possa colocar em prática depois de assistir esse episódio, seja para dormir melhor ou seja até para viver mais e viver melhor. Pense que o sono não é uma opção na sua vida. Eu acho que isso já muda muitos pensamentos que nós trazemos sobre a nossa saúde, tá? O sono é uma necessidade, você não deixa de comer, você não deixa de ir ao banheiro se precisar, mas você às vezes troca o seu sono por condições totalmente aleatórias. Nós não estamos falando das condições obrigatórias, uma mãe que tem um bebê, uma questão de trabalho que a pessoa não consegue modificar. Mas às vezes a gente troca aí por uma maratona de série, por uma festa, alguma coisa assim. Há outras formas da gente socializar, da gente participar e priorizando o nosso sono. Isso faz muita diferença na nossa saúde. Perfeito. Como é que o pessoal pode acompanhar mais sobre o seu trabalho? Perfeito. Eu tenho uma conta no Instagram que se chama @Dr. George Pinheiro. Sempre estou lá construindo muito conteúdo
conteúdo na área do sono, é George, né? Não é Jorge, como meu xará, quase xará, né? E eu tenho também um podcast, que é o @Durma com Essa, podcast no Instagram, no YouTube e também no Spotify, que a gente sempre está trazendo junto com o Guilherme, a gente está trazendo profissionais falar sobre sono. Perfeito. Mais uma vez agradecer a sua participação e convidar o pessoal a acompanhar o podcast, que é um conteúdo de muito bom, aprofundado, mas também acessível e que com certeza, assim como a nossa missão, faz com que as pessoas consigam viver mais e principalmente viver melhor. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi uma honra. Valeu. Bom, pessoal, se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos episódios e ativar também o sininho das notificações. Toda semana a gente vai trazer informação de qualidade, de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e viver melhor. Se você tem problemas com sono, tem sobrepeso, tem obesidade e acha que pode ter alguma relação com isso, eu te convido também a participar, a fazer o nosso formulário de clareza, que vai estar fixado aqui na descrição. Nele você vai entender como a sua vida caótica pode estar impactando, por exemplo, no seu sono e até mesmo ser uma das causas do seu sobrepeso e como a sua relação com a alimentação pode estar dificultando o processo de emagrecimento. E no final desse formulário, você vai ter a oportunidade de participar durante 2 semanas de forma totalmente gratuita do nosso Pacto Outlive, produto que a Outlive traz para você, fazer você emagrecer, ver mais e viver melhor. Você também pode acompanhar nossas redes sociais, todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Obrigado pela sua participação e até a próxima.